Olhamos, como sempre, para os principais acontecimentos do país, no entanto, sempre com olhares muito atentos para a região, por isso mesmo, a propósito de Santarém, connosco o Dr. Ricardo Gonçalves, é Presidente da Câmara Municipal de Santarém. Nem todos os dias temos aqui um Presidente de uma Câmara. Verdade. Uma boa tarde a todo o auditório da Rádio Pernes e agradecer ao meu querido amigo Paulo Carvalho o convite. A Rádio Pernes tem vários programas que falam muito da atualidade do Concelho de Santarém e raramente temos a oportunidade de vir fazer o contraponto e também expressar as nossas ideias e também mostrar o trabalho que fazemos e dar uma perspectiva de futuro. Portanto, agradecer o convite para estar hoje aqui esta tarde a falar um pouco da nossa cidade, do nosso concelho, um tema que é querido a todos nós. Muito bem, e seguramente que o nosso objetivo será mesmo deixarmos passar aqui também esta mensagem, esta informação a todos os municípios, de facto, deste trabalho que tem sido executado, isto ao longo destes 3 anos. Talvez esta conversa tivesse todo o sentido se eu colocasse aqui um balanço provisório, ou pelo menos um balanço destes 3 primeiros anos de mandato. Há uma coisa que ninguém se pode esquecer, que nós passamos um período muito difícil da nossa vida coletiva, não só em Portugal como no nosso concelho. Portugal tivemos um plano de saneamento grande, todos nós sabemos, mas em Santarém também tínhamos uma dívida muito grande. Em 2013 a dívida passava aos 90 milhões de euros. Isso era esmagador para a gestão do dia-a-dia. Quando ganhei as eleições, com uma equipa muito alargada de pessoas, recordo que na tomada de posse disse uma frase que recordo e todos os dias relembrava, que era: nós, Santarém, podemos não ser a maior Câmara do país, nem a mais rica, mas não há desculpa nenhuma para não ser a melhor gerida. E foi isso que nós fizemos, gerir bem, porque os tempos eram difíceis e a responsabilidade que tínhamos era enorme. Logo de seguida, se bem se recordam, sabendo que era difícil a gestão do município, nós tentámos que a oposição, tanto o PS como a CDU, pudessem ter pelouros e fossem parte desta solução. Entenderam que não, que deveria ser o PSD a fazê-lo sozinho, e foi isso que nós fizemos, determinados, sabendo das dificuldades, mas conseguimos. E hoje temos orgulho porque o que nós achámos que era mais importante era baixar a dívida, mas com 2 objetivos muito grandes. Não era baixar por baixar, porque com isso, calhar, deixámos de fazer algumas coisas, algumas delas até importantes, que poderemos falar. Mas nós tínhamos 2 objetivos muito claros. O primeiro era que o novo quadro comunitário de apoio, o Portugal 2020, pudesse ser uma realidade para Santarém. Tínhamos que ter alguns milhões de euros, mas tínhamos que ter a contrapartida nacional, e só fazendo uma boa gestão o poderíamos conseguir. E também, o mais rapidamente, conseguir baixar impostos municipais. E isso hoje, em 2016, é uma realidade e as pessoas já começam a perceber isso, os nossos cidadãos já o percebem, os municípios já percebem isso. Dizer o seguinte: desde essa altura para agora, já baixámos a nossa dívida em 31%. Foram muitos milhões de euros. Quero só aqui fazer um exercício. Hoje a dívida do município de Santarém são 66 milhões de euros. Mas dentro destes 66 milhões de euros, tem 2 coisas que têm que ser referidas. Ao Fundo de Apoio Municipal, que é o FAM, ou seja, uma contribuição que todos os municípios fazem para um fundo para que os municípios mais endividados possam ir a recorrer em caso de necessidade. Nós temos que fazer uma contribuição de 1,6 milhões de euros. Portanto, nós dentro desses 66 milhões de euros está considerado esse 1,6. Se nós retirarmos isso, já temos 64,4 milhões de euros, porque ela não é dívida, nós estamos a contribuir para esse fundo, mas esse fundo há de ser, a Câmara Municipal de Santarém há de ser ressarcida. E depois temos os tais 16 milhões de euros da compra da EPC, que estão dentro desta dívida. Se nós retirarmos estes 2 valores, a dívida da Câmara Municipal de Santarém hoje era 48,4 milhões de euros. Repito, 48,4 milhões de euros, abaixo dos 50 milhões de euros, ou seja, uma dívida completamente gerível. A EPC, como sabem, andamos num processo de negociação com o Governo. Eu espero que o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado das Finanças, ou seja, possa ter mais atenção também com este problema, porque foi um problema criado pelo anterior Governo, a PS, para mascarar o déficit, e nós não podemos esquecer. O município de Santarém também entrou nisso e, tendo os dados que hoje tenho, não fizemos um bom negócio na altura. Há que repor isso, há que renegociar e não vamos baixar desse sentido
que é renegociar a Escola Prática de Cavalaria. Mas, como digo, a dívida hoje, sem estes dois exercícios, seria 48,4 milhões de euros, tendo nós um orçamento de 46 milhões de euros, e digo isto porque os orçamentos hoje da Câmara Municipal de Santarém são reais. Eu, quando vejo muitas vezes algumas pessoas, alguns até responsáveis políticos, apontarem o dedo aos nossos orçamentos, esquecem-se de uma coisa: os nossos orçamentos vão à DGAL, à Direção-Geral de Autarquias Locais. Porquê? São vistoriados, somos acompanhados, mas nós fizemos um caminho que é o seguinte: nós propusemos, por causa dos dois objetivos que referi ainda há pouco, reduzir os impostos municipais e podermos aproveitar o quadro comunitário, nós propusemos a tentar resolver rapidamente o problema da dívida. E o que é que fizemos? Nós, no nosso plano de saneamento, no final de 2016, estava previsto cerca de 68 milhões de euros de dívida, mas nós hoje, em setembro, já temos 64. Portanto, já conseguimos resolver situações de mais 4 milhões de euros. Mas com isto que fizemos, nós, se bem se recordam, foi público, nós renegociámos a taxa de juro, fizemos acordos de pagamento com algumas entidades e, portanto, isso foi também resultado e muito importante para que assim chegámos. Uma coisa que... Podemos aqui acrescentar, na redução da dívida, podemos aqui também falar do tempo de pagamentos da Câmara Municipal de Santarém? Isso mesmo. O prazo médio da Câmara de Pagamento, o prazo médio de pagamentos da Câmara Municipal de Santarém, hoje, na realidade, é de 15 dias. Repito, nós estamos a pagar a 15 dias aos nossos fornecedores. E não temos dívida já com os nossos clubes, com as nossas associações culturais, com as escolas. Nós hoje pagamos a tempo e horas. E quero que isto fique claro. Mas, se forem ao site da DGAL, o prazo médio da Câmara de Santarém são 69 dias. Mas são esses 69 dias porque, eu ainda há pouco referi, nós não estamos a pagar a Escola Prática de Cavalaria enquanto não conseguimos renegociar o seu preço com o Estado português. Portanto, isso vai fazendo com que, para os cálculos da DGAL, esteja nos 69, mas na realidade estamos a pagar a 15 dias. E isso é importante. Mas mesmo para a DGAL, há 3 anos, o prazo médio de pagamento era de 700 dias. Se fôssemos mesmo comparar com os 69, para 700 é uma enormidade. E isso está feito. Esse caminho foi feito. E quero dizer uma coisa, que nós para o ano vamos ter eleições. O caminho que nós trilhámos nestes últimos 3 anos será o caminho de futuro. Já não haverá o tipo de gestão aceitável, não só no nosso Conselho como noutros Conselhos. Tem que ser esta gestão responsável e uma gestão que sabe para onde quer caminhar e que de uma maneira clara também está a olhar para a questão dos seus municípios e de poder também devolver algum rendimento com a questão do IMI. E sobre o IMI, permitam-me dizer uma coisa, que é o seguinte: nós passamos a taxa 0,5 para a taxa 0,45. Infelizmente, o município de Santarém tem um historial de impostos municipais, nomeadamente o IMI, muito altos. Se nós formos a 2001, 2002, 2003, gestão PS, o IMI era 0,5 também. Basta ir ao site da Autoridade Tributária, ou seja, às finanças, para verificarem isso. O que é que acontece com esta baixa de IMI? Está relacionado com o que disse ainda há pouco. Os municípios que estão ao abrigo do PAEL, se necessitarem desse dinheiro para poderem pagar mais rapidamente a sua dívida, a taxa é 0,5. Podem ter 0,5. Se já tiveram bons desempenhos financeiros, a taxa vai para 0,45. Dizem assim: a taxa ainda é elevada. É sim, senhora, é a taxa máxima para os outros municípios. É sim, senhora, eu não escondo isso. Agora, para os municípios que recorreram ao saneamento financeiro, podia ser 0,5. Nós achámos, e devido aos bons desempenhos financeiros que temos tido, que já deve ser 0,45. Será muito, será pouco? Não. É cerca de 1.200.000 euros que fica nos bolsos dos nossos municípios. É importante dizer, com isto o município arrecada menos 1,2 milhões de euros, que fica para a economia local para investir, ou seja, para o que for. E isso o município de Santarém vai ter que arranjar outras maneiras, nomeadamente se calhar com a baixa de fornecimento de serviços, para que aquisição de serviços, peço desculpa, para que possa contrabalançar isto. Mas temos isso, lançámos há 2 meses, há um mês,
um processo de substituição da nossa dívida e nós esperamos ainda conseguir taxas de juros mais baixas e com isso, se calhar, se essas taxas de juros conseguimos a que nós estamos à espera, poderemos se calhar cumprir todo este plano sem ter grandes alterações sobre isto. Já agora, só para irmos arrumando aqui alguns assuntos, ainda a propósito do IMI, de facto de verbas que são também para o município, vamos aqui saltar e a propósito do mesmo tempo, existe aqui este anúncio de um processo contra a autoridade tributária por deixar prescrever processos de cobrança de impostos que revertiam a favor da autarquia. Isto também é mais um assunto grave. É um assunto que nós começámos a detectar, isto não é só não se passa só com o município de Santarém, passa-se com os municípios todos. Nós detectámos que a autoridade tributária, a partir de 2012, começou a dar-nos informação dos impostos que não tinha cobrado. Não deu de 2012 em 2013, mas 2014 já deu, e nós verificámos em Santarém, por exemplo, que tínhamos 4.500.000 euros de impostos que não tinham sido cobrados. O que é que acontece? Se esses impostos não foram cobrados, a autoridade, eu acho, e andamos a tramitar e a aferir isso, achamos, e é o correto, que a autoridade tributária tenha feito as cobranças coercivas que deve fazer, mas nós não sabemos se entretanto já deixaram prescrever alguns montantes. É isso que vamos ver. Se isso aconteceu, tem que haver uma responsabilização da autoridade tributária. Porque não nos informavam, nós não sabíamos, isto é um processo. Se nós juntarmos todas as autarquias do país, estamos a falar de muitos milhões de euros que estão em jogo e que estão por cobrar. Portanto, a autoridade tributária é a entidade que faz essa cobrança. Isso não o faz bem, os municípios têm que ser ressarcidos, porque hoje cada vez temos menos receita e é importante que quem deve cobrar esses impostos, que os cobre de uma maneira correta. Estamos a falar de mais de 4 milhões, que é um encaixe este ano são muito importante para o município. 4 milhões e 900, ou seja, é 10% do nosso orçamento, ou seja, nós nem sequer, nós consideramos, nós quando fazemos o nosso orçamento, temos regras claras que temos que seguir e fazemos de acordo com o que foi cobrado. Mas se nós fôssemos por esta expectativa de imposto, então os nossos orçamentos até iriam subir e de alguma maneira até poderíamos ter aqui outra expectativa de investimento que atualmente não temos. Portanto, 10% do orçamento, ou seja, neste momento é 4,9 milhões de euros, é uma verba muito, muito significativa e nós estamos atrás disso, os nossos consultores jurídicos estão a trabalhar nisso e espero que se chegue a bom termo. Pode-se dar o caso de não terem deixado de prescrever nada, mas eu acho difícil que não tenham havido prescrições e, portanto, que o município não tenha que ser ressarcido relativamente à autoridade tributária. Voltamos agora aos números, que são concretos. Os números falam por si, a redução da dívida no município. Destaque também aqui para os prazos de pagamentos com uma diferença muito grande. De qualquer forma, e não vai deixar de ser assim. Toda esta situação acaba por trazer também outras consequências para o município. Por exemplo, a higiene e limpeza. E quando olhamos para alguns artigos de opinião, a higiene e limpeza que já teve aqui alguns problemas. Mas tem a ver com este ajustamento de despesa. Esse ajustamento de despesa teve porque nós tínhamos uma empresa que fazia a recolha do lixo nas 28 freguesias, 24, porque na cidade era sempre feito pelos nossos serviços, mas eu quero dizer que nós lançámos um concurso para a recolha de lixo e lavagem de contentores em 10 das 18 freguesias. Eu espero até ao final deste ano ter resolvido esse concurso. Já lançámos um que por acaso tivemos que deitar abaixo por questões burocráticas, mas já lançámos outro e, portanto, até ao final do ano teremos uma empresa a recolher o lixo nas 10 das 18 freguesias do nosso concelho. Nas restantes 8, que é aquelas que tocam com a cidade de Santarém, com a parte urbana, será os nossos serviços a fazer. Portanto, se atualmente os nossos serviços estão a fazer as 18, vão passar a fazer 8. E nesse serviço, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer ou seja, vamos fazer um grande ataque a esse problema. Porquê? Porque se eles estavam a trabalhar em 18, vão só trabalhar em 8, terão todas as possibilidades de fazer muito mais serviço, fazer muito mais coisas, fazer muito mais lavagens nestas 8 freguesias. Porquê? Porque as outras 10 estão entregues a uma empresa a quem nós iremos exigir isso. E, portanto, isso é um trabalho que espero que já no final deste ano se venha a notar uma diferença e não tenho dúvidas nenhumas que isso vai acontecer. Também quero dizer aqui uma outra coisa, que nós também temos feito alguns investimentos nessa área. Nós adquirimos recentemente 3 pelotões, um para o centro histórico, outro para a zona do Sacapeito, outro para a zona de São Domingos, mas também temos tido aqui alguns problemas que eu quero dar nota. Ou
seja, nós com os incêndios nos ecopontos, com os incêndios nos contentores, temos aqui atos de vandalismo que nos preocupam, temos falado com a PSP, com a GNR sobre isto. Tenho aqui... Eu gostava que os nossos munícipes, os ouvintes da Rádio Pé tivessem a noção que nós gastámos, se calhar, já umas dezenas largas de milhares de euros a adquirir na reposição de contentores. Ainda agora, recentemente, comprámos mais cerca de 120, isso custa à volta de 20 mil euros. E se nós gastamos todos os anos 20 mil euros a repor contentores, no final do mandato são 80 mil euros. 80 mil euros que provavelmente poderiam ter sido gastos e numa coisa com mais utilidade do que estar a repor contentores que são degradados, são partidos e são vandalizados, e a grande parte deles são incendiados. Ora, agora falamos da captação e antes de falarmos do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que é uma das conversas também que eu vou dar mais destaque nesta conversa, falamos aqui na captação de investimento privado para o Conselho. Muito bem, eu quero dizer, eu acho que também ressalta do nosso plano estratégico de desenvolvimento urbano uma coisa que eu acho que se calhar muitas pessoas, e eu vou já pedir para que toda a nossa listagem de contactos do município recebesse o plano estratégico de desenvolvimento urbano, porque tem lá dados de Santarém que são importantes. E há um dado que ressalta que é importante. Do ponto de vista modular, ou seja, entrada e saída de pessoas, Santarém, entram todos os dias em Santarém cerca de 7 mil e tal pessoas para trabalhar e saem cerca de 5 mil e tal. Portanto, nós temos um diferencial positivo de 2 mil pessoas a entrar em Santarém. Nós temos, do ponto de vista da captação de empresas e de investimento, uma grande atratividade. Nós lançámos conjuntamente com o NERSAN, é um centro de inovação empresarial. Esse centro de inovação empresarial tem empresas a incubar, tem empresas que estão a crescer. E temos também grandes empreendimentos. Nós temos o nosso gabinete de apoio ao investidor a captar empresas. A última reunião que estive antes de vir para cá, foi com um empreendedor, com um investidor, que para a semana vem apresentar um investimento a Santarém. Não sei se ele vai ficar. Agora, nós temos essa captação, temos um gabinete de apoio ao investidor a trabalhar nessa captação de investimento. E alguns investimentos vão começar a surgir, e alguns já têm surgido. Ou seja, não é de imediato, mas pode surgir a qualquer momento. Já temos tido, ou seja, eu acho que isso se repara numa coisa que é o seguinte: as pessoas que já estão sempre à espera dos grandes investimentos de vários milhões de euros. Ainda recentemente tivemos ou seja, a Fonte Salem, podem dizer, olha, fechou a Unicef, é verdade, com muita pena nossa, mas também conseguimos uma coisa, conseguimos que a Unicef tivesse devolvido cerca de mais de 1 milhão de euros de fundos comunitários, e essa foi uma guerra que o município de Santarém e eu próprio tomei com força para que fosse reposta a justiça. Mas a Fonte Salem ainda nos ligou a semana passada a dizer que está à procura de pessoas, não consegue em Santarém preencher todos os seus lugares de trabalho. Dizer o seguinte: temos muitas empresas que nos contactam que não conseguem preencher os seus lugares de trabalho. É sinal que... São dados positivos. São dados positivos. Porquê? Porque há pessoas à procura de quem trabalha nas suas empresas. Já era uma coisa que não se passava há 3 anos em Santarém. Temos alguns empresários que têm reuniões connosco, através de outras entidades, do NERSAN, do nosso gabinete de apoio ao investidor, que estão para investir em Santarém. Dizer o seguinte: ainda recentemente reunimos com uma entidade bancária, recentemente não, há 1 ano e tal, em que nos dizia que tinha um estudo que Santarém ia ser das cidades que mais iria crescer na próxima década. Isto é importante de referir. Nunca vi esse estudo, se me perguntarem. Agora, uma coisa é certa: essa entidade bancária, todo o crédito mal parado, ou seja, as casas que eles tinham e os prédios que eles tinham como parados, ou seja, que os construtores devolveram ao banco por um período, eles estão a recuperar todos esses prédios e estão a pô-los no mercado pouco a pouco. Portanto, eles, o que me vieram dizer a mim, ao ver do Luís Farinha na altura, que tinham esses investimentos, é a realidade. E eu sei também de empresas de Santarém que estão a reconstruir umas e a construir outras e a acabar esses empreendimentos. São empresas de Santarém que também ganharam esses concursos para essa entidade bancária e, portanto, nós estamos a começar um retrocesso, nós estamos a recuperar de um retrocesso de vários anos. Porquê? Porque a captação de investimento é fundamental. Nós para a semana vamos ter a Expo Alcanedo em Santarém. O município de Santarém apoia a Expo Alcanedo. Nós em Alcanedo temos uma economia muito forte, setores muito fortes, muito aguerridos, desde o setor dos móveis, das peles, do frio, e dizer o seguinte: o município de Santarém, através dos fundos comunitários, porque não é só o PEDU, porque nós também temos fundos comunitários através da Comunidade Intermunicipal do Pacto Territorial, e nós, através do Pacto Territorial, nós vamos ter um centro de inovação
empresarial também em Alcanede, porque Alcanede tem que ter esse apoio, isto vai ser uma parceria também com o NERSAN, vamos ter algo semelhante ao que temos na Escola Prática, vamos ter já para este ano de 2016 ou para o próximo? Em 2017, ou seja, estamos a fazer o projeto, já vimos o lugar com a Junta de Freguesia e já estivemos lá com o NERSAN e nós iremos fazer essa obra para que haja essa proximidade aos empresários da Zona Norte do nosso concelho, porque realmente temos que estar próximos deles, porque são gente bastante empreendedora e que tem feito ao longo destes anos um trabalho excepcional. Falamos agora do Centro Histórico. Muito se tem falado do Centro Histórico. É verdade. Eu sobre o Centro Histórico há uma coisa que... Será que tudo isto também passa aqui pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que vai ajudar a desenvolver... O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, e nós sempre o dissemos, ou seja, ele é urbano, não está vocacionado para as freguesias rurais, depois também gostaria de falar um pouco das freguesias rurais. Este plano... ao nível do investimento são cerca de 7,8 milhões de euros de investimento. E se nós fizermos uma pequena obra, ou seja, executarmos até 15%, temos uma majoração de 10%. É uma coisa que o Governo lançou e bem, que é um processo de acelerar os fundos comunitários, e nós já temos uma obra que vai iniciar dia 26, que é a requalificação do Largo Seminário. E permitam-me dizer aqui uma coisa, que esta requalificação do Largo Seminário, o Largo Seminário foi uma obra bastante polémica quando foi feita na altura, não só pelo chão, a tipologia que foi, e também, olha, posso dizer que ainda temos um processo a decorrer em tribunal de 400 a 500 mil euros de dívida desta obra. É uma das heranças que temos em tribunal, temos muitas em tribunal, não só muitas vezes parece que é tudo o PSD, não, a grande maioria, já uma vez provei isso na Assembleia Municipal, a esmagadora maioria dos processos em tribunal, os maiores, são do tempo da gestão do Partido Socialista, e isto tem que ser dito de forma clara, e se quiserem, eu já mostrei na Assembleia Municipal, mostrarei a todas as pessoas que o quiserem. Portanto, o que um dia poderá prejudicar claramente a Quebra de Santarém são os processos que nós temos em tribunal por causa da gestão do Partido Socialista. Claro, também temos processos da gestão PST, como não podia deixar de ser, infelizmente, mas os maiores são dessa altura. E, portanto, com esta requalificação do Largo Seminário, vamos ter direito a mais 10% de verbas do PEDO. Ou seja, isto ao nível de investimento estamos a falar de 8,5 milhões de euros. E dentro desses 8,5 milhões de euros, muitos dessas obras estão dentro do centro histórico e toda a abrangência. Claro que nós temos que começar para as áreas de reabilitação urbana, mas muitas dessas obras estão lá. Deixe-me dizer também uma coisa que nós já começámos. O IN Santarém serviu para revitalizar todo o centro histórico. Todos os dias à noite há eventos, ou seja, há vida no centro histórico. Também permitam-me aqui dizer uma coisa, eu digo isto sem problema nenhum, já o disse em reuniões com os empresários que têm estabelecimentos no centro histórico. Também tem que mudar um bocadinho a mentalidade de alguns comerciantes do centro histórico, ou seja, a maior disponibilidade que nós temos para ir ao centro histórico é a hora de almoço, e muitas vezes o centro histórico está fechado, as lojas fechadas a essa hora. Eu posso dizer que ainda há pouco tempo pensei à hora de almoço ir buscar umas lentes para os meus óculos e também pagar o gás, e cheguei lá, tive que ir fazer tempo porque estavam fechadas essas duas lojas. Portanto, isso tem que inverter, porque os horários também têm que ser feitos. Mas eu se der aqui alguns dos projetos que estão feitos entre estes 8,5 milhões de euros, estes são projetos que têm que ser executados até 2020, 2021. Portanto, o próximo mandato é fundamental para realizar todos estes projetos. Agora, uma coisa é certa, aquilo que nos comprometemos era que o município tivesse condições financeiras para que estes projetos pudessem ser realizados. E isso, como disse ainda há pouco nisso na nossa entrevista, conseguimos. Hoje o município de Santarém tem contas equilibradas. O município de Santarém atualmente, posso dizer aqui uma coisa que se calhar também ajuda que a melhoria das nossas contas seja significativa. Quando nós lançamos concursos de obras, os concursos de obras, os preços vêm muito para baixo. Porquê? Porque as pessoas hoje, os empreiteiros hoje sabem que o município de Santarém paga de imediato. Portanto, não tem que estar a pôr preços mais altos, porque com preços mais baixos tem mais possibilidades de ganhar as obras, e sabem que o município de Santarém acaba de propagar. Muitos dos projetos que temos destes 8,5 milhões de euros são do nosso centro histórico. Eu considero a requalificação do mercado, e vamos lançar ou no final deste ano ou no início de 2017 a requalificação do mercado municipal. Eu considero como estando dentro do centro histórico. Nós temos
A requalificação no Lar de Alcáçovas, para dizer, nós temos a incubadora de artes, já está a funcionar na antiga escola de Salvador, mas vai ser requalificada essa escola, também no centro histórico. Temos a beneficiação do Mirador de Santa Margarida, a seguir à requalificação das obras do PGES, que também estaria a falar da obra das Barreiras. Temos a beneficiação do Largo Pedro Álvares Cabral. Nós temos, só para promover a acessibilidade e mobilidade no centro histórico, temos quase 600 mil euros no PEDU. Ou seja, a acessibilidade é muito aquilo que é os passeios acessíveis, é melhorar a calçada, é muito aquilo que nós, há uns 2, 3 anos, apresentámos o projeto Rampa, e agora temos que apresentámos o projeto, era o que tínhamos que fazer. Agora já temos dinheiro para fazer e temos fundos comunitários para fazer. Temos, dentro do que é centro histórico ainda, a reconstrução do Largo Ramiro Nobre, Rua Dr. Mendes Pedroso, a requalificação do Largo dos Pasteleiros. Temos a requalificação que é também do acesso à Escola Prática de Cavalaria. Temos aqui vários também projetos para dentro da Escola Prática de Cavalaria. Temos a requalificação urbanística e paisagística da Praça Visconde, Serra do Pilar. Temos a requalificação da Casa do Relojoeiro, que é aquela casa que está ao lado da Torre das Cabaças. Nós queremos que isso funcione como um posto avançado de turismo. Nós temos, como viram aqui, uma série de projetos. Há aqui uma série de projetos. Mas, como eu estava a dizer, isto é os que nós temos dentro do PEDU. Mas há mais fundos comunitários que nós conseguimos, entretanto, através do PAC. Estes fundos que estão garantidos? Estes fundos são garantidos. Este fundo são cerca de 7 milhões. São 7,8 milhões de euros de investimento, ou seja, de fundos. Ou seja, já estou a colocar os 15% que nós temos que colocar da nossa parte, mas dizer o seguinte: nós, relativamente ao pacto com a comunidade intermunicipal, ou seja, todos nós também temos outros fundos comunitários, e eu quero dizer que temos mais 5 milhões de euros de fundos comunitários através do Pacto Interterritorial da Alzira do Tejo, que foi assinado com o Alentejo 2020, e posso dizer alguns desses que são importantes de referir. O que eu referi ainda há pouco, em Alcanedo, o projeto que temos com o NERSAM, o Centro de Inovação Empresarial, está nestes pactos com a comunidade intermunicipal. O Museu 25 de Abril e dos Valores Universais, cerca de 600 mil euros para a primeira fase, está nesse pacto territorial. A recuperação da Igreja São João de Alporão está nessa fase. A Igreja de Santa Iria está nessa fase. E quer dizer que estas duas igrejas, a Igreja São João de Alporão e Santa Iria está fechada há 17 anos. Nós já falámos com a Diocese e vamos lançar, até ao final deste ano, vamos lançar os projetos para a requalificação. A obra será demorada, mas nós, o que é que nós fizemos aqui? A Direção-Geral do Património, Cultural, tem estado a ajudar os nossos técnicos para lançar o concurso para o projeto. Porquê? Como este depois tem questões históricas, tem questões patrimoniais de grande relevo, isto terá que ser analisado. Não é qualquer engenheiro ou arquiteto que poderá fazer isto, ou seja, há aqui uma série de tramitações e de qualificações que são necessárias para isto, que a DGPC já nos está a dizer para nós colocarmos no caderno de encargos para que as entidades a concorrerem cumpram todos esses critérios. E, portanto, nós até ao final do ano vamos lançar os concursos para os projetos da requalificação destas duas igrejas, a Igreja de São João de Alporão e a Igreja de Santa Iria. Também temos aqui, dentro deste bolo de fundos comunitários através do Pacto Intermunicipal com a Alzira do Tejo, temos a requalificação de escolas. Vamos lançar projetos para algumas escolas que estão aprovadas através da nossa Carta Educativa, Almoster, Val de Santarém, Portela das Padeiras. Portanto, estas três têm fundos comunitários, estas três escolas. Conseguimos isso também através do Pacto Territorial, ou seja, destes tais 5 milhões de euros. Temos também um outro que eu acho que é importante e será um projeto também emblemático. Nós temos uma igreja em Almoster, o convento de Almoster é um convento lindíssimo. Cheio de história. Mas é envolvente, a todos nós deixa muito a desejar. O município de Santarém vai lançar ainda este ano a requalificação do Largo de Almoster, porque essa igreja é lindíssima, é das igrejas de maior classificação que nós temos, porque hoje em dia os fundos comunitários também direcionavam muito os fundos, e nós, dentro do que era fundos de património, tínhamos que ir primeiro às igrejas de maior relevo patrimonial, e Almoster é das igrejas que maior relevo patrimonial tem, e toda a sua envolvente vai ser requalificada, e nós, esse projeto já será terminado pelos nossos técnicos da Câmara Municipal de Santarém. Quer dizer que nós, infelizmente, não podemos
recorrer sempre aos nossos técnicos, porque eles têm muito trabalho, têm projetos já para 2 anos, não só para a Câmara, como para as juntas de freguesia, para as associações, mas, por exemplo, este projeto da envolvente do nosso do Convento de Almestério é feito pelos nossos técnicos, assim também como o projeto que foi feito para a Avenida Afonso Henriques, que nós tivemos em 3Ds e que já pusemos a circular na internet, que umas pessoas gostaram mais, outras gostaram menos, mas quero-vos dizer que foram feitos pelos nossos técnicos, e eu quero deixar também aqui uma palavra de agradecimento pelos muitos meses de trabalho e de estudo que levam sobre isso. Porquê? Porque ouvi algumas pessoas, quando viram o projeto, não foram ver a ficha técnica e diziam que aquilo teria sido feito por pessoas que não foram ao terreno e não conheciam, e quando são técnicos nossos da maior qualidade, pessoas excepcionais que há anos trabalham na Câmara Municipal de Santarém, que conhecem o território, já estudaram todos os nossos planos e, portanto, uma curiosidade. Tem uma grande envolvente. E, portanto, nós, se juntarmos estas 2 vagas de fundos, temos mais de 13 milhões de euros de fundos comunitários até 2020. 13 milhões de euros de fundos comunitários, vejam, permitirá desenvolver o nosso Conselho de maneira clara. Eu vi algumas pessoas dizer, isto se calhar se o Euromilhões a Câmara de Santarém. Não se o Euromilhões a Câmara de Santarém. A Câmara de Santarém fez um trabalho difícil, mas um trabalho, como eu disse, de recuperação financeira e de voltar a ter credibilidade. E voltamos a ter credibilidade. Agora, como eu disse, temos possibilidade de fazer estes projetos. E como daqueles que eu elenquei, não sei se o Paulo e os nossos ouvintes da Rádio Pernes e os nossos munícipes tiveram a oportunidade, mas perceberam claramente que muitos deles são no centro histórico. Agora, há uma coisa que não nos podemos esquecer no centro histórico, há uma grande parte também é privado. E os privados também têm aqui um papel fundamental. Os privados, e infelizmente temos alguns privados, a recuperar casas no centro histórico, e basta ver quem tem pedido isenções, porque nós hoje damos isenções de IMI, de IMT, ou seja, tudo o que está previsto na lei, nós hoje podemos conceder todos esses... As penalizações para quem não reabilita edifícios no centro histórico, isso é uma possibilidade que nós estudámos para mim, isso tem a ver com o IMI. É uma possibilidade que temos em cima da mesa, mas tem que ser feita uma caracterização muito fina que nós ainda não temos todos os edifícios. E só poderá ser feito quando tivermos a caracterização muito fina. Nós temos as áreas definidas, já temos essa identificação quase na totalidade dos prédios todos, mas ainda não temos todas. Mas dizer o seguinte, os privados também têm aqui um papel fundamental a dizer. E felizmente nós temos vários privados a investir no centro histórico de Santarém. Temos por vezes dificuldades com a DGPC, com o património, mas são muitos. Felizmente, hoje a procurar casas devolutas no centro histórico e preocupados em recuperá-las. E quero dizer uma coisa, nós também para a semana vamos ter uma conferência do IRU em Santarém, onde virá o Presidente do IRU, o meu querido amigo Vítor Costa, onde irá apresentar também uma série de linhas de financiamento que existem para os privados ao nível da reabilitação urbana. Portanto, faço também aqui um apelo a todos os ouvintes da Rádio PEN para que participem nessa, salvo erro, na próxima, não é de quarta-feira a uma semana, 27 ou 28, não tenho presente essa data, mas é importante estarem. Porquê? Porque há possibilidades de recuperarem casas no centro histórico. Se o fizerem, tem isenções de IMI, de IMT, tem vários, ao nível dos estatutos de benefícios fiscais, eles são vários. O IVA é a taxa reduzida, portanto, há uma série de possibilidades. Há benefícios para termos em conta. E se fizerem contas, vão começar a perceber que vale a pena investir nos centros históricos e que o Centro Histórico de Santarém é um deles. A recuperação do centro histórico passa por tudo isto? Passa por tudo isto, ou seja, o município de Santarém vai fazer a sua parte, que é recuperar todas as praças. Eu também esqueci-me de uma outra que vai estar, o Largo de Alcáçovas, que é a entrada das Portas do Sol, também vai ser requalificado. Portanto, grande parte dos nossos largos, ou seja, e muito do nosso edificado, será recuperado através deste plano estratégico. E, portanto, agora esperamos que com isto os nossos munícipes que têm, munícipes e não só, outros investidores que tenham imóveis no centro histórico, possam de maneira clara investir no centro histórico. Porque eu quero acreditar e acredito claramente nisso, daqui a 3, 4 anos será completamente diferente. Porquê? Porque hoje os casais mais jovens já procuram viver no centro histórico e pouco a pouco isso está-se a sentir, e basta ver os pedidos de licenças têm aumentado no nosso centro histórico, e isso é algo que nos apraz registar. Nesta requalificação aqui da Avenida Afonso Henriques, está contemplado o campo infante da Câmara ou nem por isso? Ficou de parte? Neste plano não está. Porquê?
o Campo Emílio Infante da Câmara não está previsto neste, ou seja, a mesma requalificação das vias viárias, porque nós, relativamente ao PEDU, o PEDU tinha 3 planos muito específicos, ou seja, o nosso consultor António Marques explicou isso muito bem. Nós, nos fundos comunitários, antigamente, os autarcas podiam conseguir fundos para o que queria. Hoje, havia 3 linhas de financiamento para os PEDUs muito claras. Uma era o Plano de Ação da Regeneração Urbana, que era os PARUs, só podia ser nos centros históricos, portanto, recuperação só no centro histórico. Depois tínhamos um plano de mobilidade sustentável, que era os PMUs. Esse plano de mobilidade sustentável, ou seja, mobilidade, esta obra da Avenida Afonso Henriques tem a ver com mobilidade, portanto não daria para outra coisa. Investir em infraestruturas fora dos centros históricos e das áreas de recuperação urbana não o podíamos fazer, e portanto nós também temos que ser sinceros. Podemos dizer que há entidades que já nos apresentaram há algum tempo atrás alguns projetos para poderem vir a intervir no Campo Emílio Infante da Câmara. Não se concretizou, mas é uma coisa que nós temos em mente. Eu tenho um projeto muito claro para o Campo Emílio Infante da Câmara, já o digo há muito tempo, ou seja, acho que não é preciso inventar muito, aquilo terá que ser uma parte desportiva, aquilo terá que ter campos de jogos, terá que ter campos de ténis, terá que ter campos de futebol e uma envolvente de lazer. Eu não consigo conceber mais nada, e estacionamento também, é claro, eu não consigo conceber mais nada do que isto. Quem quiser muito mais ali, eu acho que não vai acontecer. Nós já tivemos 3 a 4 planos. É prolongar o problema durante mais anos. Será? Quem quer mais? Quem quiser mais não conseguirá. Eu acho, sinceramente, tem que ser soluções mais simples. Ou seja, eu acho que seria isto o que defende para aquele local uma grande zona de lazer e desportiva para a nossa cidade. E, portanto, é importante de o referir. Isso podia ter sido feito na altura. O complexo aquático que temos na zona do Jardim de Cima podia ter sido naquele local há uns anos atrás. Não o foi. Se calhar um erro que foi cometido há uns anos atrás, na minha opinião. Fazendo aqui o ponto da situação em relação às barreiras de Santarém, neste caso o corte da Estrada Nacional 114. É dizer o seguinte: nós já fizemos todo o concurso, já foi a reunião de Câmara a adjudicação a uma empresa, já temos o visto, enviámos para o Tribunal de Contas e agora estamos a responder ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas fez mais umas questões a semana passada, nós esperamos responder até ao final desta semana, início da outra, e portanto já passaram 20 dias, os 30 dias, agora o prazo se suspendeu porque nós estamos a responder às questões que eles levantaram. Eu quero crer que vamos conseguir responder a todas elas. Uma das questões tem a ver com um protocolo com as Infraestruturas Portugal. As Infraestruturas Portugal vão apoiar nesta obra na parte dos fundos, que não é dos fundos comunitários, na parte dos fundos próprios, com um montante, salvo erro, até 450 mil euros. Portanto, estamos a ultimar esse protocolo para enviar para o Tribunal de Contas e eu espero depois termos visto o Tribunal de Contas. Tendo nós visto o Tribunal de Contas, é só fazer a consignação da obra, portanto, é prestar as normais garantias e iniciar. Se correr tudo bem, como nós esperamos, no final de outubro é expectável que a obra possa estar consignada e pronta a iniciar. Agora, eu relembro aos nossos ouvintes, aos nossos munícipes, que isto é uma obra que vai demorar 2 anos. A primeira intervenção será na 114, para que a 114 possa abrir, a estrada Palmeirim possa abrir mais rapidamente, mas depois também vai haver uma intervenção nas barreiras junto à Ribeira de Santarém e junto à estação. Portanto, como devem calcular, esta obra não poderia ser feita tudo ao mesmo tempo, porque se fosse feita ao mesmo tempo, iríamos cortar a 114, iríamos cortar a estrada ao pé da estação, ou seja, e o acesso para Almeirim só seria feito pela ponte Salgueiro Maia, o que iria também de alguma maneira dificultar todo o trânsito. Isto vai ser uma obra faseada, é uma obra que demorará bastante tempo, mas é uma obra que também todos nos deve encher de orgulho, porque há bocado falávamos de fundos comunitários. Aqui também conseguimos mais 5 milhões de euros de fundos comunitários e há situações em que o município se envolve e todas as forças partidárias se envolvem, e esta foi uma delas, mas também quero dizer que das primeiras decisões que tomei enquanto presidente do município no anterior mandato, em substituição do anterior presidente, foi logo imediatamente convocar todas as forças partidárias, convocar todos os ministros de Estado que tinham algo relacionado com esta matéria. Ora, falamos aqui também da conservação das estradas do concelho. Tem sido feita? É verdade. Nós começámos, eu quero dizer que nós com as nossas freguesias temos um relacionamento muito bom. Eu quero dizer, fui presidente de junta, não podia ter deixado de ser, mas há uma coisa também que me comprometi, que é, nós temos delegação de competência nas juntas de freguesia. A nossa delegação de competências anual é na ordem de 1.100.000 euros.
que nós pagamos às nossas freguesias para eles a fazerem pequenos arranjos nas escolas, pequenos arranjos nos pavimentos, nas estradas. Portanto, essa é a delegação de competências, que já existe há muitos anos, não é uma inovação. Só que a inovação aqui é que nós pagamos todos os meses, este o chamado duodécimo. Antigamente estava em média 6 meses em atraso. Este executivo será o primeiro executivo que durante um mandato de 4 anos pagará sempre a tempo e a horas às juntas de freguesia, porque eles são nossos parceiros fundamentais, ou seja, que muitas vezes têm muitas dificuldades. Há o princípio de subsidiariedade, são eles que estão mais próximos das populações. O município de Santarém dá e ajuda no que pode. Gostaríamos de fazer mais, também eles gostariam de fazer mais, mas infelizmente hoje tanto é difícil para as câmaras, como é para o Estado português, como é para as juntas de freguesia. Temos que fazer o possível. E o possível nós temos todos feito. Agora, dizer que este executivo é o único que, pela primeira vez, tem os duodécimos em dias com juntas de freguesia e vai continuar assim. Dizer uma outra coisa. Nós fizemos este contrato de conservação corrente porque isto é um problema nacional, as nossas estradas. Ainda há pouco tempo na Associação Nacional de Municípios diziam-se que em Portugal havia mais de 60 mil quilómetros de estradas que tinham que ser reparadas. E que era um problema. Porquê? Porque antes tínhamos fundos comunitários para as estradas e agora, neste quadro comunitário, no Portugal 2020, não há fundos comunitários para as estradas. É um problema. Tem que ser os municípios e as juntas de freguesia dos seus orçamentos a fazer esses arranjos. Claro que as juntas mais pequenas não têm essa possibilidade, tem que ser o município. Nós lançámos um concurso de 1,5 milhão de euros para recuperar estradas no nosso concelho. Em alguns serão repavimentações totais, noutras serão pequenos saneamentos, como devem calcular, para que elas possam ficar em bom estado de conservação. Eu posso só quiser elencar algumas que nós vamos fazer até ao final do ano. Até ao final do ano vamos gastar cerca de 300 a 400 mil euros em reparações de estradas. E para o ano vamos fazer muito mais. Isto não tem a ver, já ouvi muitas pessoas dizer que isto é um calendário eleitoral. Não é um calendário eleitoral. É a obrigação de o fazer. As estradas estão degradadas. Nós lançámos este concurso há 1 ano e meio atrás. Sabíamos que era nesta altura que ele iria estar concluído e teríamos que fazer. Se esperarmos mais tempo, se eu para o ano não fizer reparações em estradas, então elas ainda ficarão piores e será muito pior. O município tem que fazer, as juntas de freguesia têm essa expectativa. Mas, por exemplo, nós já fizemos a entrada de Santarém, ainda vamos fazer mais algumas coisas na entrada da cidade de Santarém, mas, por exemplo, temos o caminho municipal 365 na Várzea e na Aramanha, esse vai ser arranjado até ao final do ano. Temos a estrada 514 em Cocherre, Almoster, será feita até ao final do ano. O protocolo entre Casével e Torres Novas, que já é falado há mais de 20 anos, nós, através do contrato de conservação corrente, vamos fazer o que está nesse protocolo da nossa responsabilidade. Até ao final do ano isto será feito, iniciará muito brevemente. Na Albergaria, nas Abitureiras, também uma ligação ao concelho vizinho de Rio Maior, muito degradada há mais de 15, 20 anos, será reparado nesta altura. O caminho, a Estrada Nacional 365 até à Municipal 561 na Atalaia, Póvoa da Isenta, será reparado também ao final deste ano. A Rua da Marquesa Grande, em Val de Santarém, será reparada este ano. A Estrada dos Valinhos em Alcanede, este ano. O caminho 594-2 entre o Arneio das Minhariças e Pernes será reparado este ano. A Estrada Nacional 365 e a 362 em Alcanhões será reparada este ano. Estes são alguns das conservações correntes que nós vamos fazer este ano. E para o ano vamos fazer muitas mais, ou seja, todas as juntas de freguesia deram uma elencagem de estradas que tinham de ser reparadas e nós vamos conseguir chegar a uma grande parte dessas estradas. Outras provavelmente não vamos, mas vamos fazer chegar. É importante que esta conservação corrente seja feita. É um trabalho paulatino, é um trabalho que é feito por uma empresa que ganhou um concurso grande. Nós temos os nossos técnicos a ver isto, mas também há aqui algumas questões que são técnicas. Por exemplo, eu posso dizer que, por exemplo, há uma estrada que ao início do nosso trabalho não estávamos à espera de ter que fazer uma intervenção tão grande, que é 594-2 entre o Arneio das Minhariças e Pernes. Porquê? Mas verificámos, a posterior, que é uma estrada que tem um piso, que hoje já é proibido fazer, e com a chuva esse piso fica no escorregadio. Portanto, tivemos aqui também critérios objetivos para a reparação destas estradas. A mesma coisa acontece numa estrada na Várzea, que acontece o mesmo. E, portanto, estas são as primeiras a intervir, as dos protocolos. Também tem aqui um critério que estamos a seguir, mas as juntas de freguesia todas irão ver grande parte das suas expectativas através desta conservação corrente. E, portanto, isto também a nós é importante de apresentar estas reparações. Porquê? Porque já não são feitas há muito tempo e eram fundamentais para
para que na circulação nas nossas estradas fosse feita com mais segurança. O tempo passa a correr, seguramente uma hora não chega para falarmos aqui de 3 anos de mandato, o passado, presente e futuro. Eu como disse ao início, ou seja, como se fala tanta vez do município de Santarém aos microfones da Rádio Pérez e tão poucas vezes temos a possibilidade de fazer o contraponto. Eu, por exemplo, houve aqui algumas questões com o refeitório do município, eu ouvi aqui, posso dizer mesmo, disparates e pessoas a mentirem, a dizer que a Câmara ia fazer isto para concessionar, nunca nos passou para a cabeça, é o município que está a gerir aquilo, a dizer que não tínhamos possibilidades de contratar, ou seja, além de mentir, eu até quero acreditar que é desconhecimento, há muita gente que muitas vezes tem expectativas partidárias, mas há uma coisa que hoje em dia a política... Mas há um aproveitamento político da situação? Algumas vezes há, mas há uma coisa que eu queria dizer também, é que hoje, para estarmos nestes locais, também temos de ter algum bocadinho, a estudar pelo menos alguns dossiês, saber alguma legislação, já não era como antigamente, que era só dizer uns bitites, esse tempo já passou, hoje tem que haver outro tipo de preparação, e muitas vezes vimos aqui alguns disparates serem ditos, nomeadamente esse quando foi relativamente ao refeitório, dizer que íamos concessionar, que íamos fazer, portanto, é mesmo disparate e só posso perceber isso como disparate, ou então desconhecimento total, que também pode acontecer, e se for desconhecimento total, acho que também se deveriam tentar informar antes de falar, mas o que nós percebemos claramente é que querem lançar a confusão e lançar isso. Portanto, agradecer mais uma vez ao Paulo isso, mas há aqui algumas coisas, só mais uma que eu gostaria de dizer, que eu acho que era importante de referir. Falei no início de Santarém, na questão das escolas. Nós também, além destas 3 escolas... Educação e Desporto, eram duas notas finais. Essas duas notas finais, que é o seguinte, para além de termos começado novamente com o programa de apoio, o PAFAD, aos clubes, nós estamos a dar uma verba de 150 mil euros aos clubes e pagamos. Éramos para pagar em outubro, até já pagámos em setembro a segunda tranche para os clubes. Os clubes acharam que deveríamos fazer em setembro por causa dos seguros do início da época. Temos essa possibilidade de pagar. Assim como o ano passado houve juntas de freguesia que receberiam o 10º em janeiro, o de dezembro, pediram-nos para pagarmos e nós pagámos em dezembro. Este ano foram 150 mil euros que estamos a dar aos clubes, ou seja, é razoável, é importante que assim seja, é o que podemos dar. Para onde esperamos aumentar para 200 mil, mas há uma coisa que é o seguinte, hoje em dia também, e há pouco tempo fizemos uma deliberação para apoios em obras, em coletividades, nos Santos, Alcanede, Arneio das Milhariças, Alcanhões, portanto, Romeira, demos apoios, mas demos 5 mil euros de apoio, só que vamos pagar se calhar para a semana ou para a outra semana. O que é que acontece? Antes havia deliberações na Câmara, depois pagavam-se passado 10 anos, ou 7 anos, ou 8. Hoje não, hoje libera-se e paga-se. Essa também é, como eu digo, isto eu digo muitas vezes que hoje o município de Santarém tem uma gestão que será um corrimão, quem vier a seguir será sempre agarrado a ele e não vai se desviar deste tipo de gestão, porque realmente este tipo de gestão é aquilo que a médio e longo prazo as pessoas todos veem resultados e querem que assim aconteça sempre no futuro. Dizer que obras de ampliação de Almoster, Val de Santarém e Portela das Padeiras, isto tudo foi aprovado na nossa Carta Educativa. A nossa Carta Educativa foi estudada, foi apresentada às entidades que fazem parte dela, portanto, nós não fazemos aqui obra, porque é na escola A, B ou C. Não, foram estas. Tivemos pessoas que estudaram isto, tivemos uma entidade externa, o professor Avelino, com a sua equipa, trabalharam isto, apresentaram, foi decidido e foi este o caminho que foi seguido. Mas temos mais reparações que foram feitas. Reparámos as salas, substituímos as salas de São Bento, em Mãe Ramires e na Escola dos Leões, criámos instalações sanitárias para crianças portadoras de deficiência. Vamos fazer uma coisa que é o seguinte, a obra já iniciou. A Escola do Mergulhão, o executivo PSD já tinha feito um telheiro, já tinha feito um refeitório, mas faltava uma coisa que já foi apresentada há 15 anos naquela escola, um campo de jogos. Esse campo de jogos está a ser construído agora para essas 100 e tal crianças e, portanto, dentro de alguns meses, 2 meses, visivelmente, teremos um campo de jogos nessa escola. Dizer também que nós temos delegado nas juntas de freguesia pequenos arranjos nas escolas primárias e nos espaços de jogo e recreio dessas escolas. Esta delegação de competências no município não tem sido difícil de gerir? Não, porque as juntas todas são... Havia aqui um receio inicial, mas já existia, ou seja, isso já era feito, ou seja, mas é muito mais fácil porque as juntas estão próximos das atividades e imediatamente o fazem, e isso a nós também tem um ganho de eficiência que eu acho que é bom
bom para todas, para todos. Outra coisa que também vamos fazer, já lançámos, já adjudicámos, foi ao nível dos 2 centros escolares, ao nível da climatização, ou seja, não funcionou, as obras foram feitas, mas não funcionou, havia alguns problemas. Vamos gastar 50 mil euros em cada um desses centros escolares para que a climatização seja resolvida de vez. Na questão do desporto, ou seja, eu costumo brincar com a vereadora Inês, que a vereadora Inês foi a vereadora que em menos espaço de tempo mais campos inaugurou. Foi o campo de rugby, foi o campo da Ribeira e foi o campo da Agrária, o campo de Sete e os balneários. Portanto, já inauguramos 3 neste mandato e esperamos para o ano realmente inaugurar um outro. Não vou também alongar muito mais sobre isso, mas dizer uma coisa, estamos também a reparar a cobertura deste ano do nosso pavilhão desportivo. Nós pensávamos que íamos conseguir substituir a cobertura e substituir o piso ao mesmo tempo, mas deparámos com uma questão que é o seguinte: não conseguimos para fazer estas 2 obras ao mesmo tempo, demoramos 3 meses e não conseguimos ter o pavilhão fechado 3 meses. Portanto, tivemos que abdicar da substituição do piso, fizemos um pequeno arranjo este ano no piso, vamos substituir a cobertura, mas para o ano vamos então fazer a substituição do piso porque com os 3 meses, vejam, a época terminou em julho, seria julho todo, agosto, setembro, outubro, ou seja, e não poderíamos estar a começar a época em outubro, portanto tivemos que decidir desta maneira. Também estamos com obras nas piscinas do Saca-Peito, e dizer uma outra coisa, para o ano, ou seja, este ano foi um ano excepcional de calor. Eu costumava dizer quando fizemos a reformulação da empresa Viver Santarém, e também aqui um abraço para todo o trabalho dos técnicos de Viver Santarém e da equipa que está lá, porque realmente não foi fácil aquela altura, mas conseguimos, e os resultados que nós nos propusemos atingir, estamos a atingi-los, e se calhar até a ultrapassar. E dizer o seguinte: este ano, com o calor, e quando eu dizia que precisávamos do São Pedro para nos ajudar a salvar a empresa, já o conseguimos fazer, mas há uma coisa que também já notámos: nós para o ano vamos ter que construir uma nova piscina no complexo aquático. Porquê? Para aumentar o plano de água, para termos mais gente, porque nós mandamos pessoas embora porque não os podemos receber por questões de segurança, e portanto para o ano vamos construir uma nova piscina, já está decidido, ou seja, já estão a ver preço, e vai ser construída uma nova piscina para o ano no nosso complexo aquático. Eu, para terminar, só gostava de falar mesmo do plano diretor municipal, que é uma coisa que diz muito a toda a gente, é uma expectativa já há muito tempo, e nós comprometemos a apresentar uma proposta final do plano diretor municipal, e isso vai ser feito. Este mandato, o PDM vai ser votado. Eu quero dizer que a Câmara... Este é um dos assuntos bastante delicados. Bastante delicado, ou seja, isto já vem sido trabalhado há muito tempo. A 30 de setembro vai para conhecimento. 30 de setembro, ou seja, nesta Assembleia Municipal, vai uma proposta à Assembleia Municipal. Tem sido trabalhada com os nossos técnicos, nós já recolhemos contributos de muitas entidades da cidade, já recolhemos contributos das juntas de freguesia, das entidades que vão fazer a conferência de serviços. Portanto, dia 30 de setembro vai uma proposta para conhecimento à Assembleia Municipal, e vamos dar um mês para mais contributos finais. E a partir daí, passando esse mês, a equipa que está a trabalhar, nós temos uma equipa externa a trabalhar isto, ou seja, essa equipa irá fechar a proposta. E nós temos o compromisso com a CCDR que até 15 de novembro, isto fica claro esta data, nós vamos enviar para a CCDR a proposta final. E a CCDR depois tem 2 meses para emitir o parecer. Esperamos que seja favorável, já temos trabalhado muito com as entidades, portanto, se o parecer for favorável, que nós esperamos que assim aconteça, porque são 20 e tal entidades, e muitas vezes sabemos a dificuldade que há em estas entidades estarem todas de acordo, mas a CCDR tem ajudado, e muito desse trabalho também já foi feito anterior. Se esses 2 meses, ou seja, nós estamos em 15 de janeiro, até 15 de janeiro, até final de janeiro, que não sei se os dias são corridos, são 2 meses, portanto penso que sejam 2 meses corridos. 2 meses depois a CCDR tem que se pronunciar. Se pronunciar positivamente, nós vamos votar na Câmara e na Assembleia Municipal, e portanto está votado o plano diretor municipal.
As datas são estas: 30 de setembro vai à Assembleia Municipal, para conhecimento, um mês para contributos finais e depois, 15 de novembro, a equipa envia para a CCDR, que terá 2 meses para se pronunciar. Portanto, também é um trabalho que fizemos. Agora, depois, nós achamos que esta nova proposta responde à maioria das expectativas. Sinceramente, é um trabalho de muitos anos e acho que irá resolver grande parte dos problemas. Resolverá todos, se calhar não resolverá todos. Agora, eu espero que esses 1 ou 2 que não se conseguiram resolver não sejam a causa para não se resolverem muitos problemas, porque é o que tem dito os nossos técnicos da Câmara, o Verdo Luís Farinha e a equipa que está a trabalhar, que esta proposta irá resolver uma grande parte dos problemas que hoje se verificam. Também era algo que nós nos tínhamos comprometido e vamos fazer. Agora, como devem calcular, nós não conseguimos gerir tudo e não temos a maioria na Câmara. Mas o caminho projetado é este? O caminho é este, está feito, era um compromisso nosso que o Plano Diretor Municipal durante este mandato estivesse. Pensámos que era mais rápido, não foi, mas será dentro deste mandato. Agora nós não controlamos. Eu também pensava que o crematório seria uma mais-valia para o nosso Conselho e as forças partidárias, PS e CDU, acharam que o crematório ficaria melhor numa cidade vizinha do que propriamente no nosso Conselho e, como tal, contra isso não podemos fazer. Há aqui algumas outras questões que, felizmente, o tempo passa depressa. Nós também tivemos hoje a apresentação da Relis ao nível da ação social. Isto é uma nova mudança que será importante no nosso Conselho. Vamos ter 2 entidades a fazer, ou seja, mais próximas das pessoas, a fazer os atendimentos, ou seja, o Conselho será dividido em 2 zonas, zona mais junto à cidade e outras mais rural. Isto foi um concurso lançado pela Segurança Social, o município tem acompanhado. As entidades é a Santa Casa da Misericórdia de Pernes para as freguesias ditas do norte do Conselho mais rurais. Temos junto à cidade, a Cruz Vermelha de Santarém. Portanto, isto vai ao encontro do modelo que nós tínhamos apresentado no anterior mandato, um modelo integrado que não conseguimos levar a cabo. A Segurança Social, na altura, não nos deixou avançar, eu lamento isso, mas, felizmente, agora tem uma proposta parecida com aquela que nós apresentámos há 3 anos, isto também do ponto de vista da nossa cidade, do que é a ação social, será muito, muito importante. E sobre o turismo, nós também, dentro de algum tempo, vamos apresentar propostas concretas. Sempre um trabalho está a ser feito, pedimos contributos, e eu, para terminar, já está o Paulo, já me está a fazer aqui alguns sinais, dizer o seguinte: nós no dia 23 vamos ter um abraço cultural. Vamos ter a nossa cidade de braços abertos para receber à noite. Vamos cá ter um secretário de Estado que vai falar sobre Santarém, todos os estudos de caracterização da nossa cidade. Há uma coisa que ressalta, que eu registro sempre com muito orgulho, é a qualidade do nosso ensino, das nossas escolas, e isso é diferenciador cada vez mais quando se tem que escolher a cidade onde se quer morar. E nós temos professores fantásticos no nosso Conselho, temos diretores muito, muito empenhados para que isto corra da melhor maneira. A nossa vereadora é incansável nesta conciliação, muitas vezes sempre as dores de cabeça, mas é uma mulher excepcional, à semelhança de todos os outros meus vereadores, e temos auxiliares fabulosos, e aí vamos fazer uma recepção às pessoas. Acho que é merecido motivar. Foi uma classe que durante algum tempo não lhes foi dado o valor que deveria ter sido dado por algumas entidades. Nós, em Santarém, damos muito, muito valor aos nossos professores, às nossas escolas, e, como eu disse, ressaltem todos os estudos a nossa qualidade. Daí, nós, ao longo dos últimos anos, temos gasto tanto dinheiro em educação. Não é gastar, é um investimento. Eu nunca poderei dizer gastar, é um investimento muito grande na educação, e continuamos a fazer esse investimento. E este ano será mais de 600 mil euros novamente, só em arranjos de escolas e recuperações e construções de campos, e importante. E também nesse dia, como é um dia 23, ou seja, Santarém fervilha, não só com o hino de Santarém, mas com muitas atividades. Vamos ter também a abertura da Expo Alcanede, como eu disse ainda há pouco. As nossas freguesias são polos fabulosos, ou seja, não só da atratividade de investimento, mas também de trabalho. E a freguesia de Alcanede, com uma grande freguesia rural, uma freguesia que, do ponto de vista do que
valor acrescentado ao nosso concelho, representa muitos milhões de euros. Os números que nós temos apresenta para mais de 600 milhões de euros. Aquela estrada, a Estrada Nacional 362, já falámos com vários ministérios, deveria ser arranjada. Espero que os governantes, ou seja, os ministros, que muitas vezes têm que tomar decisões, se conhecerem, e nós já tentámos convidar alguns para vir cá, felizmente não tem essa disponibilidade, para verem o potencial que não só o nosso concelho, mas a Zona Norte do nosso concelho tem. Paulo. Eu só ia dizer que já dei 5 minutos a mais neste mandato. Um grande abraço, Dr. Ricardo Gonçalves. Muito obrigado por estar aqui à conversa no Via Direta. Espero que esta conversa tenha sido esclarecedora, pelo menos sim. para quem eu dizer, ou seja, tinha aqui algumas dúvidas sobre o município, sobre as ações realizadas e sobre o trabalho que está a ser concretizado. Quero agradecer, ou seja, sempre que houver dúvidas, também nós estamos de portas abertas, podem mandar sugestões para a nossa app. O número de telefone do Presidente da Câmara toda a gente tem, 91-345-80-51, toda a gente me liga. Eu acho que é assim que é importante, estarmos próximo das pessoas. O nosso mail toda a gente conhece. Nós temos que ter uma proximidade muito grande. Passámos tempos difíceis, os tempos estão melhores hoje, mas, como eu disse, temos que seguir caminhando de mãos dadas, porque nós não conseguimos, não caminharmos lado a lado uns com os outros, será sempre mais difícil de o fazer. Agora, hoje, o município de Santarém voltou a ser um município respeitado, um município que paga a tempo e horas, e um município a quem é novamente permitido sonhar, mas agora temos que sonhar com os pés na terra e não gastar aquilo que não temos. Muito obrigado, uma vez mais, um grande abraço. Obrigado por si que esteve aí desse lado a acompanhar-nos nestas 2 horas de emissão do Via Direta. Amanhã estaremos de regresso às 17h. Eu sei.